dar continuidade àquela série de orientações de aprendizagem sobre gêneros textuais. Na aula passada, a gente aprendeu um pouco sobre bula de remédio, nossa, mas como é importante sabermos sobre a bula de remédio, né? Na primeira aula, a gente viu sobre receita, na aula anterior, a gente viu sobre bula de remédio e agora nós vamos ver sobre manual de instruções. O que é um manual de instrução? Vamos ver agora? É um gênero textual que faz parte do tipo instrucional, assim como, por exemplo, as receitas e as bulas de remédio. Olha só, eles são textos instrucionais porque eles nos ensinam alguma coisa, certo? Eles instruem, ou seja, eles ensinam. Olha que legal, como é bom a gente saber disso, não é? O manual de instruções serve para ensinar o cliente a montar e a manter determinado produto. Pode também servir para, por exemplo, ensinar as regras de um jogo ou as regras de convivência de determinado ambiente. Isso quer dizer que esses manuais de instruções, eles não estão ali somente para fazer com que a gente monte um computador, um guarda-roupa, uma mesa, uma geladeira, não. Existem outros tipos de manuais também, como, por exemplo, as regras de um jogo. Você pega um jogo, você não sabe como lidar com aquele jogo, recorre ao manual, que ele vai dizer como você deve jogar. Não é legal saber disso? Pronto. Tem também as regras de convivência de determinado ambiente. Ora, toda sala de aula, logo no início do ano letivo, costuma fazer um apanhado de regras, né? Pergunta a um coleguinha, outro coleguinha, e assim a gente monta aquelas regras dentro da escola, né? Como a gente deve comportar, o que a gente se comportar, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, tá certo? Para que a gente tenha uma boa convivência dentro da sala de aula. Então, olha só, são regras, e essas regras é um manual de instrução. Não é legal também a gente saber disso? Ok? Pronto, vamos lá, olha só, manual de instrução. Mamãe comprou um liquidificador, quando a gente abriu a caixa, tá lá, dizendo bem direitinho como é que a gente deve montar aquele liquidificador. Para a gente ter cuidado com a fiação, para a gente ter cuidado com a colocação do copo no motor do liquidificador, tudo isso. Diz também até mesmo sobre os cuidados que a gente deve ter com o liquidificador, para a gente não levar choque, para a gente não derramar, né, o que está batendo dentro daquele copo. Então, ele vem lá com uma série de instruções para que facilite o seu manuseio, para que facilite o uso do copo do liquidificador em si. Vamos a outro, uma máquina de costura. Olha aí, se sua mamãe é costureira, que ela é costureira. Se sua mamãe é costureira, na máquina com certeza veio um manual de instrução, dizendo bem direitinho onde ela deve colocar a linha, como é que ela deve encher a bobina, né? Como ela deve regular a sua máquina para que os pontos saiam bem fortes, bem visíveis. Ok? Este é um manual antigo, mas é um manual de uma máquina de costura. Vamos a outra. Olha lá a meninada que gosta daqueles jogos, hein? Olha aí o PlayStation. Um manual de instrução de um PlayStation. Esse aqui eu tenho certeza como você, né? Como você tem, se você não tiver, o seu primo tem, seu coleguinha tem, mas eu tenho certeza como você já jogou, já brincou com um PlayStation. Ok? Tem manual de instrução também. Olha aí, tem um celular, manual de instrução. Diz como é que vai usar o cabo, ensina com relação ao tempo de carregamento da bateria, ensina como ligar, como desligar, como configurar. É o manual de instrução.
Então, também, olha só, quando você comprou seu guarda-roupa, quando a mamãe comprou seu guarda-roupa, e quando chegou em casa para montar, aqueles montadores, às vezes, eles olham no manual de instrução. Vai que você comprou um guarda-roupa bem difícil de montar e aquele montador não teve ainda aquela experiência. Ele pega o manual de instrução, o manual de montagem, abre e vai olhando, né? Esta madeira cola com a outra madeira, é aqui que coloca a gaveta, é aqui que prega o espelho. Manual de montagem, é um manual de instrução. Não é legal a gente saber disso? Manual de instrução é aquilo que vem justamente nos ensinar a montar alguma coisa, a fazer alguma coisa. É rapidinho, a aula foi rapidinho porque ele não é tão difícil assim da gente compreender, tá certo? Então a gente já viu o gênero receita, a gente já viu o gênero que foi o segundo, bula de remédio, o terceiro gênero textual, a gente viu sobre o manual de instrução, certo? Todos eles estão dentro dos textos instrucionais. É aquele que instrui, aquele texto que está ali para instruir você, está ali para ensinar você a fazer ou um alimento, ou a tomar um remédio, ou ele está ali para ensinar você a montar alguma coisa. Tá vendo? Tenho certeza como vocês aprenderam e tenho certeza como a sua professora vai falar um pouco mais sobre isso de uma maneira bem mais fácil, como você já está acostumado a entender a linguagem do seu professor ou a linguagem da sua professora, tá certo? Bem, por hoje é só. Agora nós vamos para outra aula, mas só depois, tá bom? Bom estar com você. Um beijo, até a próxima.